Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Ebedensis Podcast, um programa que é feito pelo DENEC, Departamento de Ensino Cristão, da IADERN, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Meu nome é Reinaldo, sou professor da classe de juvenis e eu não estou sozinho, também estou com a professora, a irmã Milka Saldanha. A paz do Senhor, Reinaldinho. A paz do Senhor, você que nos assiste, professor, papai, mamãe, aluno dos juvenis. E a quem mais estiver interessado nessa temática, que vai ser muito interessante, né? Nós vivemos muito isso, o consumismo e, e também o minimalismo, duas vertentes que a gente tem que conversar sobre com nossos juvenis. E faz tempo que você não me vê, então estou aqui de volta. Que Deus abençoe a sua aula, abençoe esse podcast, que ele seja uma bênção na sua vida. Amém. Tava de férias, né? Voltou já. Se eu faço nada, vai dar certo. Amém, meus irmãos. Hoje é a lição de número 9, certo? Sobre o consumismo e minimalismo. Consumismo versus e minimalismo, né? Nosso textuário, né? Ele se encontra em Isaías 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Bem, essa lição ela tem esse título, mas a gente vai trazer aqui subsídios mas vamos dar uma aprofundada nesse tema, porque nós sabemos que há perigo dos dois lados, certo? Se você é muito consumista, isso mostra que lá no fundo você tem problemas com materialismo, não é? Não é só você comprar muito ou comprar o que você não precisa, mas é você ter um coração que você precisa das coisas, que você ama as coisas, que você ama ter aquilo que vai lhe satisfazer, né? E há um outro perigo também, que é de você ser muito minimalista. Ou seja, e vamos aqui usar um termo muitas vezes nesse podcast, que é ascético, você ser vazio, você querer sempre reduzir tudo ao essencial. Aquilo que você deixa é, é, tudo que for supérfluo eu vou jogar fora. E aquilo que for essencial eu fico. Eu sou o cara pragmático, o pragmático espiritual, o pragmático comercial, o pragmático no seu trabalho. Você não pode viver assim, na verdade. O cristão ele tem outros princípios, ele tem os princípios que são entregues a ele pelo reino de Deus, por Jesus, através dos evangelhos, que destoam, né, desses excessos do consumismo e de uma vida ascética, ou seja, uma vida com o mínimo, né? O mínimo é impossível. Deus não quer que você viva como um pródigo, nem Deus quer que você viva como um mendigo. Deus tem duas coisas, porque os dois caminhos vão levar você a alguma espécie de perdição. O crente ele não é um monge que vai fugir para as montanhas, raspar a cabeça, botar umas peles sabe? Mas ele precisa ser uma pessoa racional, sensata, que tenha os princípios da modéstia, da simplicidade, vivendo nele ali. Isso mesmo. E, meus irmãos, a gente tem que se atentar muito com isso, com os nossos adolescentes, porque a gente conversando com alguns deles, eu falo adolescentes porque a faixa etária de 15 a 17 anos É. é adolescente, né? A gente Chame sabe de que é. jovens, Mas você chama ele de jovem para que pra ele não se Então, sentir também, né? Eu tava na de ó, adolescente, agora eu tô na juvenis. porque ó, minhas crianças eu tenho que chamar de pré-adolescente. Aí meus pré-adolescentes eu tenho que chamar de adolescente. Eles têm que sempre subir, porque eles não aceitam a faixa etária real. Mas tudo bem, a gente vai se adequando a isso. Mas olha, é muito comum, ou pelo menos está sendo muito comum a gente perceber quando conversa com diversos pré-adolescentes e adolescentes, e alguns jovens também, que o que importa é o meu espírito. Então, o que eu faço com o meu corpo não tem importância. Isso é muito complicado, porque Deus nos quer como um todo. Deus quer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Aquilo que a gente faz com o nosso corpo também importa para Deus. Nós temos que nos apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo. Não é só fazer o meu devocional, não é só a minha oração, é o meu corpo também, é o que eu faço com ele. Como eu utilizo esse meu corpo? E a gente tem que trabalhar isso, ainda mais na sociedade nossa, que
as pessoas começam a comentar o quê? Que nós somos uma tela em branco e a gente pode fazer o que quiser, com muita liberdade, com muita libertinagem, e a palavra de Deus não nos chama a isso. E assim como o Renil também disse, também não nos chama o excesso da exclusão, né? Não é você também ficar recluso, restrito, sem contato, restringir roupa, comida, não, né? A gente não vive só de sacrifício, a gente não vive de sacrifício, a gente vive da obediência ao Senhor e a sua palavra é clara como nós devemos viver uma vida para Deus. Então, ele nos ensina bem direitinho como viver uma vida íntegra, sem os excessos, nem exceder demais para a exclusão, nem exceder demais para o ter demais, né? Até porque, como a própria lição que vai trazer, vocês tinham boxezinho não, né? É uma gotinha, eu nunca sei o que é isso na lição, meus irmãos, que é vermelhinho que traz o versículo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, o amor ao dinheiro, o excesso de amor a isso aí, você depositar o seu coração em ter, vai trazer como consequências vários males, né? Mas a gente não pode ir para nenhum dos dois excessos. A gente tem que ter o domínio próprio, devemos ter sabedoria e principalmente conhecer a palavra do Senhor, porque ela é nossa instrução para como viver. Quando a gente fala sobre materialismo, professor Amilcar, e que assim, porque essa lição é sobre consumismo, né? Só que por trás do consumismo vem um coração materialista. Então, essa lição é sobre materialismo, querendo ou não. E esse caminho do materialismo, ele vem de um apego passageiro, ou seja, vaidade, vaidade. A palavra vaidade, do latim, vem de vazio, né? A pessoa que busca essas coisas, que busca se satisfazer com as coisas deste mundo, que acha que compra um carro bom, um computador bom, sei lá, um videogame, coisa desse tipo, que tem as assinaturas de todas os streams de filmes e etc. Tudo isso não vai satisfazê-lo. Tudo isso, essa busca por querer ter o corpo perfeito, essa busca por tentar ter a melhor roupa, sabe, o status social, tudo isso é vaidade, tudo isso é uma busca vazia para tentar preencher um buraco profundo que essa pessoa tem, né? Então, Exatamente. Mateus 6, 19 ao 11, ele vai dizer: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Talvez por ser muito latente para a gente, mas Reinaldinho falou sobre essa questão daquilo que a gente vê e se compara, né? O que o outro tem, a vida que o outro tem, ou que na verdade nem tem, né? Às vezes que mostra. A gente pega as redes sociais e vemos um recorte, a própria lição traz um tópico sobre o virtual e o real, e isso não vai ser só para o nosso adolescente, nós também, adultos, jovens, toda a faixa etária, a gente está imerso dentro de redes sociais diversas, infelizmente por questão de trabalho, às vezes como ferramenta de evangelismo, seja porque você usa a rede social. Mas a gente começa a ali ver recortes que as pessoas colocam sobre a sua vida e a gente começa a se comparar com aquilo, porque fulano tem e eu não tenho, porque fulano faz e eu não faço, fulano consegue e eu não consigo. E a gente vai internalizando isso, a gente vai ficar numa busca, às vezes, numa busca desenfreada em ter aquilo dali, em consumir, em mostrar que tem, em aparentar que tem, e a gente tem muito cuidado. No mesmo texto que o Reinaldinho leu agora, em Mateus 6, Jesus fala para que a gente não fique ansiosos por coisa alguma. E começa a orientar: olha, observem os lírios do campo, observem as aves, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. E estas coisas são o que? O alimento, o calçar, o vestir. Porque o cuidar de Deus está sobre nós. Só que nós, às vezes, nos colocamos em situações que deixam o nosso coração ansioso. Nós somos pentecostais, acreditamos que Deus fala, que Deus usa ainda servos, ainda profetas na terra, e às vezes para um Deus chega e fala que vai abençoar, vai fazer isso, vai fazer assim, e a gente começa a ver pessoas que já conseguiram aquilo que Deus prometeu para você, outro fulano tem, e você começa, quando é que eu vou ter também? E começa, quando é que vai chegar? E começa a gerar uma ansiedade em seu coração. Então, um adendo para você, professor, para mim, e para você também fazer o seu aluno. Cuidado com o tempo que passamos nessas redes.
porque elas conseguem fazer com que o nosso coração fique ansioso. Vamos disciplinar o nosso tempo, porque o Senhor, Ele é suficiente, Ele é Deus provedor e Ele cuida da gente, né? Então, cuidar do nosso coração não ficar ansioso pela comparação que fazemos em relação ao que o outro tem. Era só esse parênteses, Renato. Amém, glória a Deus. Que possamos ter tempo, que não possamos ter um minimalismo da fé, né, professor? Assim, que eu vou fazer o meu mínimo aqui, olha, eu vou aqui todo dia ler um capítulo da Bíblia, cantar dois hinos da harpa cristã, vou aos cultos e só. Olhe, consagração, não fale comigo, campanha de oração, não fale comigo, porque eu já faço o meu máximo. Eu não vou ajudar nesse evento da igreja, não vou ajudar nisso, porque eu já tenho meu tempo muito cheio. Nós possamos investir nosso tempo com responsabilidade na obra de Deus, né? Nunca, por exemplo, colocando a família em segundo plano. Olha só, Sim, prioridades, né? Prioridades. Deus não quer que você tenha um exagero de atividades na igreja, nem Deus quer que você seja aquela pessoa relapsa com a obra dele. Deus quer que você seja, exato. seja responsável, né? Eu soube de uma história de um pastor que teve que quase disciplinar, quase disciplinar um irmão da igreja, porque ele só queria ir para a igreja o tempo todo e deixou a mulher recém-casada em casa, a mulher Nossa, doente. Ele disse: volte e vá cuidar da sua mãe, senão você vai ser disciplinado. Por quê? Porque é mais importante as pessoas. E essa lição, ela sim, fala sobre isso. Nós temos que amar as pessoas e usar as coisas. Não o contrário, isso, usar pessoas e amar as coisas. E a obra do Senhor, ela é para ser feita com muita responsabilidade. Um obreiro que se preze, alguém que quer ajudar na obra do Senhor, tem que amar tempo de qualidade com a sua família, tempo de qualidade com Deus, o tempo pessoal. Uma vez ouvi um pregador falando, professor Amilcar, caros professores, que ele se pegou estudando a palavra de Deus não para deleite próprio, mas para pregar. Olha o perigo, há perigo até nisso. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo na nossa vida pode se tornar um domínio sobre nós. Até, veja, tudo pode se tornar então um pecado. Veja só, o amor de uma mãe, o amor de um pai, um amor de namorado, um amor de noivo, de marido e mulher, pode se tornar algo doentio diante de Deus. Se você coloca isso tudo acima da verdade, da palavra de Deus, da vontade de Deus, isso tudo pode se tornar perigoso para a sua vida. Olha o que está dizendo aqui em 1 João capítulo 2 versículos 16 e 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, ou seja, meus amados irmãos, é possível sim que nós vivamos uma vida santa, uma vida pia, mas tendo o carro que você deseja. Porque, veja só, a gente estava conversando aqui nos bastidores desse podcast, que a gente decidiu que existe um binômio, certo? Necessidade e oportunidade. Olha, eu preciso ter um helicóptero? Não, não preciso ter um helicóptero. Mas eu tenho que me deslocar de carro? Olha, eu preciso. Então, através do que você tem, o que é que você pode comprar? Olha, eu posso comprar esse carro. isso. Pronto. Então, você tem que entender essa mentalidade de mordomo. Você não é dono daquela coisa. A sua casa não é sua casa. Seu carro não é o seu carro. Tudo que você tem pertence a Deus. Então, cuide das suas coisas como se fosse de Deus, porque elas são de Deus e não são suas. Você é um mero mordomo de Deus. Até mesmo que, se você for líder de jovem, os seus alunos não são os seus alunos. São alunos de Jesus, são discípulos de Jesus. Não são os seus discípulos, são discípulos de Jesus.
Tá certo? Você não é mestre de ninguém, você também é um tipo de Jesus. Agora você é mordomo de Jesus. Você tem que cuidar. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, não as suas ovelhas. Ah, fulano é ovelha minha. A gente fala assim no senso comum, mas a ovelha é de Jesus, você é só um empregado dele, e você também é ovelha, não é? Então, tudo isso, professor amigo, que a gente tem, pode se tornar vaidade, pode se tornar materialismo. Tudo que existe, se isso me domina, se torna pecado, se torna concupiscência dos olhos, da vida, da soberba da vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque temos que andar vigilantes com nós mesmos, para que esses sentimentos, por exemplo, o sentimento de gostar de ser consultado. Professora Milka, me dê um conselho. Aí você se enche e vai dar um conselho. Professor, de ser lembrado, olha, façam como Milka, não é? Então, isso tudo é vaidade, isso tudo vai enchendo o seu coração, tá certo? Claro, a gente vai. Tudo isso é vaidade, e você preenche essas coisas, nós preenchemos essas coisas com bens, com joias, com carros, com amizades profanas, tudo isso passa, né? Por esse filtro do evangelho. O evangelho não deixa nada disso passar. Seja vaidade, materialismo, orgulho, tudo isso é pretensão do homem de querer uma vida sem Deus. Isso. E, professor, porque você pode perguntar, mas há lições sobre consumismo, sobre compras, sobre ter, até o próprio comentarista, né? Ela fala a questão de hoje em dia nós sermos valorizados pelo que temos, não pelo que somos, e porque nós estamos pegando esse outro aspecto mais subjetivo do consumismo. Porque o consumismo, ele não é simplesmente o ato de comprar. Existe algo por trás desse ato de comprar. Você compra em excesso porque você está ansioso, por exemplo, ou porque você quer ter um status, ou porque você quer mostrar algo para alguém. Então, na verdade, o consumismo, ele mostra, ele na verdade é a parte material de algo que está acontecendo por dentro. Então, a pessoa que ela é consumista, ela não é simplesmente consumista. Se ela for sentar e analisar a sua vida conforme a palavra de Deus, ela vai encontrar ali alguns pontos que precisam ser trabalhados. E por isso que a gente está trazendo esse enfoque aqui. Porque não é um por consumo, simplesmente, mas é o que a palavra de Deus fala em relação a isso. Qual é a motivação do nosso coração? Renadinho bem falou da questão da necessidade e do poder. Eu tenho necessidade e posso adquirir aquilo. Amém. Mas eu não tenho necessidade e eu vou adquirir. Por quê? Para quê? Qual o objetivo? Como eu estou por dentro, né? Salmo 119:9 vai dizer o quê? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. A nossa vida ela tem que ser analisada conforme a palavra de Deus. Nós somos pecadores, meus irmãos. E Cristo morre por nós naquela cruz porque nós somos pecadores. Ele leva sobre si os nossos pecados. Então, vai ter pessoas que vão ter esse consumismo por conta de um pecado ali que precisa ser trabalhado. E talvez seja um caso de um aluno seu, quem sabe? Henry falou também da questão da vaidade, da aparência, do status. E aí eu quero trazer, Henry, uma dinâmica para os professores. Eu fiz essa dinâmica há uns anos atrás. Hoje não sou mais professora da classe dos juvenis, né? Eu sou professora da classe dos jovens. Mas quando estava no juvenis, eu fiz essa dinâmica. Não foi com essa lição, foi no ciclo passado, mas foi bem interessante. Se você puder fazer, eu recomendo. Eu consegui com a irmã da igreja várias sacolas de várias marcas, de roupa, de sapato, várias marcas, sacolas novas. E eu coloquei dentro várias coisinhas para dar para eles. Só que não eram coisinhas da marca. Uma ou outra sacola até tinha algo real, comprei na loja e tal. E outras coisas não, eram chocolate, tinha estojo, tinha caderno, tinha um monte de coisa, e eles iam ficar para eles, tá? Só que eles não sabiam disso. Eu queria Eu não estar avisei. nessa aula. Eu queria muito estar nessa aula. Olha, meus irmãos, quando eu entrei na igreja, cheia de sacola, tudo fechada, com laço de presente, todo mundo olhou. Meus alunos arregalaram os olhos, querendo entender o que ia acontecer. Porque eles não sabiam quando chegar na igreja com um monte de sacola. Cheguei, a nossa sala na época, ainda é, né, no juvenis, é no gabinete pastoral, aí tinha a mesa. Botamos um monte de sacola, a mesa toda cheia de sacolas, sacolas brancas, sacolas pequenas. Era uma coisa linda de se ver.
E começou a aula, tal. Em um dado momento, não era essa lição, né? Então, teve um momento específico, eles escolheram, cada um escolhia o que é que queria pegar, qual sacola queria pegar. E foram pegando, foram pegando, foram pegando, e eu quero essa, não quero aquela, e não podia abrir. Foi um momento bem divertido para eles, inclusive. E chegou a hora de abrir as sacolas. E quando ele abre a sacola, é surpresa, não tinha aquele negócio da marca. Não tinha uma roupa da Zara, não tinha uma roupa onça da ABC. E os olhinhos ficam assim, meio frustrados. E a gente vou explicar a importância da gente não julgar por aquilo que a gente está vendo. E encaixa um pouco com a nossa lição. Às vezes a gente julga um irmão pela roupa que veste, às vezes a gente julga por como chega na igreja, mas a gente não sabe como é em casa, a gente não sabe como é que é a sua vida. Nem porque ele não se veste mais simples ou se veste de uma forma um pouco mais robusta, mais luxuosa. A gente não deve julgar os nossos irmãos pela sua aparência. E essa dinâmica traz um pouco disso, desse julgamento por aquilo que a gente vê, sabe? Se você puder fazer, eu acho interessante você fazer no meio da lição mesmo e entrar nessa reflexão desse ponto, da questão do ter. A gente deixou o que estava nas sacolas, eles levaram. No fim, ficaram felizes porque saíram da aula com alguma coisinha, mas foi muito bom o momento de reflexão e deles compartilhar as situações, sabe? Talvez teu aluno, uma dinâmica dessa, ele compartilhe uma situação que tenha passado, e um julgamento que teve pela sua aparência, por exemplo. E seja o momento de você estar ministrando ao seu aluno sobre o quanto Deus o ama, independente do seu status, independente da sua condição financeira. Nós temos realidades diversas dentro da igreja. Então, nós temos, muitas vezes, alunos de uma classe social de um poder aquisitivo mais alto e de um poder aquisitivo mais baixo. E, às vezes, um se sente menosprezado. E aí, nesse momento, você tem a oportunidade de estar falando do amor de Deus, falando também que você ama este aluno, que você não se importa pela a parte financeira dele, que você não está ali por conta do que ele tem, mas você está ali por causa de um chamado e um propósito que ele ama. E jovens, adolescentes, adultos, seriedade, crianças, todos nós precisamos ser relembrados o quanto Deus nos ama. Então, fica a dica de uma dinâmica para você fazer, pode ser para a conclusão da aula, pode ser no meio da aula. Eu só não recomendo muito no início, porque às vezes os ânimos ficam muito acalorados e acaba que o fio ali da aula se perde um pouquinho. Mas dá para fazer entre o meio e o final de forma bem tranquila e é uma experiência muito interessante. Era isto. Eu teria ficado feliz. Eu fui sem nada, saí com chocolate, com alguma coisa. Eu não tinha Exatamente, né? nada, sair com alguma coisa tá bom, né? Saiu ganhando, todo jeito. Olha, mas é verdade, professora. Essas coisas que a gente falou aqui sobre vaidade, sobre um espírito altivo, soberba, sendo descontado no cartão de crédito, né? Em coisas, em bens. Isso é verdade. Olha, Eclesiastes 2:11. Então olhei para todas as coisas e para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha só que declaração fortíssima do rei Salomão, que era até hoje, se não um, dois ou mais, homem o mais rico do mundo, né? Que se fosse converter a riqueza dele hoje, ia ser maior do que muitos países que nós temos hoje. Então, veja que essa coisa de ter muito, de ter o que. Ter não é o problema, o problema é você amar. E Jesus sintetiza dizendo, quando ele fala que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Quando a palavra de Deus nos traz isso, não é que é o dinheiro em si, mas o valor. Ou seja, tudo aquilo que é pecuniário, né? Tudo aquilo que eu posso precificar, se isso lhe domina, você está fadado aí a provar do chá da raiz de todos os males, né? Então é interessante que nós tenhamos esse desapego ao que é passageiro. Desapego ao que é passageiro. E temos que ficar, né, sempre é, focados, né, naquilo que é bom, que é o reino de Deus. Buscar primeiro as coisas do reino de Deus e as demais coisas, aquilo que é periférico, aquilo que não é o banquete que Deus tem para você, vai ser acrescentado. Eu estava ouvindo esses dias de um empresário, ele dizendo que o empresário que dá o dízimo, ele é o melhor empresário. Porque quem dá o dízimo,
ele sabe quanto ganha. E há uma pesquisa feita eu acho que pela CDL, de que há muitos empresários que não sabem quanto é o seu lucro, não sabem a sua receita líquida. Então, assim, o empresário que é cristão, ele já sabe, olha, eu posso gastar tanto, porque do meu lucro eu vou tirar o meu dízimo. Ele é mais responsável do que os outros, na é verdade. Isso. E aí chegamos agora, professora, no outro lado da moeda, que não é mais aquela pessoa que materializa tudo, que tudo para ele é o que pode ser tocado, que para preencher aquele vazio da alma dele, eu tenho que comprar muito, eu tenho que ter, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o mais esperto, eu tenho que ser mais produtivo, mais eficiente. Temos o outro lado, que é aquela pessoa que para ela há um pragmatismo espiritual. Olha, eu estou aqui apenas para servir, eu só estou aqui para meditar e para viver uma vida de jejum e etc. Olha, Deus não precisa dessa coisa, né? A matéria, quando a gente vai estudar, por exemplo, os gnósticos, né? Esse pessoal que tinha um segredo guardado, né? Um conhecimento secreto e a salvação só viria por esse conhecimento secreto. Eles diziam que a matéria é má e que o homem tem que se abster. E aí nasce a ideia de, voltou ao tema, ascetismo. Nós não podemos desfrutar de nada deste mundo. No período medieval vai surgir o ascetismo medieval católico, que nasce aquela ideia do celibato. O homem, para ser sacerdote, ele precisa ser celibatário, ele não pode casar, não pode ter feito sexo. Então, veja, meus amados irmãos, isso também é muito perigoso. Nossa tradução seria o santarrão, né? Aquele que é mais santo do que todos. Né? Pastor Zé Carlos de Lima já fala, parafuso muito apertado é porque tá com goteira, tem alguma coisa, né? Acontecendo. Então, essa ideia de que nós temos que desvencilhar a adoração sobre o corpo, isso está muito errado. Muito errado. Muito errado. Né? O nosso corpo também deve ser administrado de forma que nossa vida esteja corpo, alma e espírito alinhados com a vontade de Deus. Deus quer o seu corpo também. Deus só não quer ganhar a sua alma. Ele quer salvar você por inteiro. Porque no dia da ressurreição, não é a alma que vai ser ressurreta, a alma é imortal, a alma não morre. É o corpo que vai ser ressurreto. Então, veja, podemos pecar pela mente, por palavras, por obras e com o corpo, tá certo? O corpo também quando o apóstolo Paulo ele fala fugir da aparência do mal, é porque muitas vezes a aparência do mal, ela é pior do que o próprio mal, tá certo? Porque é possível que você tenha várias interpretações sobre o mesmo fato. Por exemplo, se uma pessoa que é casada dá carona a uma pessoa do sexo oposto, Isso. isso é muito perigoso. Porque quem tá de fora, ó, não teve nada. As duas pessoas são pessoas tranquilas, nunca tiveram nada. Foram do ponto A ao ponto B sem nada. Mas a aparência do mal está ali. Quem vê de fora vai dizer: olha, fulano tá ali, a esposa de fulano? Não, a esposa de fulano não. E aí, como é que fica? Então veja, fugir da aparência do mal. Olha, eu vou andar com essas pessoas do mundo que fumam maconha, que usam droga, que bebem, que são arruaceiros, que vivem uma vida promíscua, os famosos bad boys, playboys da vida. Eu vou andar com eles, mas não vou beber. Vou para aquela festa do mundo que tem balada, mas não vou beber. Você já está pecando, meu querido. Você tem uma responsabilidade de não pôr o seu corpo em perigo. Existem crimes, professora Milka, crimes de perigo. Você não colocou o bem jurídico penal tutelado pela lei em risco, não. Você não matou ninguém. Você não fez nada, mas você estava fazendo uma direção perigosa. Eu não matei ninguém, seu guarda. Sim, mas você colocou em risco. Você botou tudo a perder. É uma teoria do risco. Então, veja, o crente ele pode pecar pelo risco também. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não coloque, não trate ele como se fosse um trailer, uma van que você pode estacionar no mundo e depois levar pro bairro de Deus, né? Você precisa entender que onde você está, é possível que com o seu corpo você peque.
né? Quando você ingere substâncias ilícitas, quando você desobedece com o seu corpo, quando você se expõe a esse tipo de situações, a esse tipo de atividades, quando você considera que Deus só quer a sua alma, mas você ignora o jeito que você se veste, o jeito que você fala, o jeito que você penteia os seus cabelos. Tudo isso, tudo isso deve servir para a honra e para a glória de Deus. As pessoas, quando lhe olharem, não devem demorar para entender que você é crente. Isso tem que estar estampado na sua cara. Não adianta você tatuar uma cruz no braço, tatuar uma cruz 100% Jesus na testa. Não adianta. Não adianta. O corpo, ele precisa ser conservado como uma fachada do Espírito Santo. Eu não quero só que você seja só uma fachada, não estou dizendo isso, mas ele tem que expressar aquilo que você está dentro. Ele não pode ser uma máscara. Ele não pode ser, eu vou botar um coque. Tem muita gente que é desviado, que é desviado, que fala, mas às vezes a irmã que está com a saia longa e o coque na cabeça é fofoqueiro, não sei o quê. Meu amigo, o que é que tem a ver? Tudo bem, a salvação ela tem o seu aspecto corporativo, né? Que todos nós, como igreja, somos salvos, né? E então é importante que uma igreja que tenha esse tipo de irmã converse seja com essa pessoa. Mas a salvação também ela tem o seu aspecto pessoal. O que que tem a ver você com essa? Não é? Agora, o que você não pode dizer é que aquela irmã que sai de meio-dia no sol quente, pegando um ônibus com coque, com uma saia, que está indo orar, você não pode dizer que ela está errada, não é? Então, assim, tudo tem que ser feito com muita calma para que a gente em suma, não caia no lado do materialismo religioso, que é o tema da próxima aula, que é teologia da prosperidade, ou seja, que aí já é um outro aspecto, né? Que é se eu sou abençoado é porque Deus me ama, é porque que eu estou juntinho com Ele. Não, não é isso. Deus abençoa até o malfeitor. Mas o outro lado também é muito perigoso. Você tornar um evangelho etéreo. Eu vejo Deus em todos os lugares. Eu vejo Deus na rua. Eu vejo Deus na árvore, no canto dos passarinhos. Eu vejo Deus em. Calma. É verdade. A revelação natural, ela manifesta a glória de Deus, né? Tudo, porque tudo foi criado por Ele. Os mundos foram feitos através da sua mão. Mas tenha calma, não, não, não é assim. O fato de você fazer caridade, o fato de você entregar um copo com água para um copo de água gelada para alguém não garante a sua salvação. Salvação é coisa distinta. O fato da irmã usar saia e ser fofoqueira não quer dizer que você não vai usar saia. Você vai se vestir com ordem e decência e você também não vai ser fofoqueira. Exatamente. A E nossa aí, aula Reinaldo, aqui é para dizer que o seu exterior tem que refletir o seu interior e o seu interior tem que estar alinhado com a vontade de Deus, porque senão tudo é passageiro. Senão tudo que você tem vai ser aflição de espírito, só isso, e vai dar. perfeito. E aí, Reinaldinho, a gente pega esse ponto, esse tópico do 3, né? O minimalismo como modo de vida, e a gente tem que pensar o seguinte: não é porque você tem uma casa com o mínimo necessário e você tem outra pessoa que tem a casa decorada em cada centímetro quadrado da sua casa, que uma é mais espiritual que a outra, entende? O minimalismo, ele é um estilo de vida, né? Então, não é só a sua casa, mas é o que você tem, a forma como você se comporta. Ela tem uma filosofia também por trás, se a gente for ver bem direitinho, certo? A gente está aqui trazendo alguns subsídios, alguns pontos, não dá para a gente trazer tudo, mas você pode dar uma pesquisada. Então, é realmente um estilo de vida. Só que a gente não pode associar esse minimalismo como atrelado à santidade. E isso são coisas diferentes. Não é porque você é o irmão, ou seja quem for, tem um estilo de vida minimalista, de ter o mínimo possível, viver com o básico, que ele é mais santo. Nossa santidade não tem a ver com aquilo que a gente tem ou deixa de ter, questão material financeira, certo? A gente já teve outras lições falando sobre santidade, e a gente tem que relembrar isso. E entender que eu posso passar
uma fase da vida com abundância, eu posso passar uma fase da vida com escassez. Paulo fala isso, não me engano, é lá na carta de Filipenses, né? Ele estava, inclusive, preso, fala sobre a alegria estando preso, é uma carta, nossa, é uma carta fenomenal. A IBF desse ano foi ou Filipenses 4:4, a gente refletiu bastante sobre isso, e, nossa, é fenomenal. A pessoa está presa, está falando sobre alegria, está falando sobre contentamento, de se contentar com o mundo e se contentar com o pouco. A nossa vida, nós como crentes, a gente, por mais que a gente almeje, por mais que sonhe ter algo, ou queira mudar de vida, até aí não está errado. Mas a gente se contenta com aquilo que Deus permite que a gente tenha. Então, se Deus está lhe abençoando, amém. Se você está na necessidade, amém. Se você tem o poder de comprar mais coisa, mas Deus lhe pede para restrição por algum motivo, amém também. Então, muito mais do que a gente tentar seguir padrões que o mundo impõe, porque o minimalismo, ele tem uma vertente trazida do mundo também, certo? Eu sei que é meio complicado a gente falar sobre isso, mas às vezes a gente dá uma pincelada também. Existe um lado do mundo que fala da questão de se abster, de ter um mínimo, e a gente tem que ter cuidado. A gente está querendo ter esse mínimo por quê? Porque é uma influência externa que eu estou deixando entrar em mim, ou eu estou querendo ter esse mínimo porque é uma direção que Deus tem dado para a minha vida. São coisas diferentes. E a gente tem que ponderar sobre isso. É Você, necessário. você jejuma porque você está obedecendo a palavra de Deus, porque você quer se consagrar, se humilhar diante de Deus, ou você jejuma porque você viu que uma monja disse que se você jejuar e tomar só chá de boldo, você vai alcançar o nirvana. Tem essa coisa, sabe? É, E meus irmãos não se escandalizem. Isso acontece. A gente tem irmãos na igreja, não necessariamente na minha congregação ou na sua, mas quando a gente vai vendo de forma macro, tendo contato com colegas, com pessoas no trabalho que são cristãs, e elas muitas vezes estão seguindo, vamos abrir um pouquinho o leque, seguindo uma pauta um pouco mais progressista, por exemplo. E eu não quero falar de política, tá certo? Mas existem filosofias por trás, e algumas coisas a pessoa, a Bíblia tem esse versículo aqui, se assemelha a essa ideia, junta uma coisa com a outra, e em vez de estar seguindo a Bíblia, na verdade está seguindo uma ideia vinda do mundo. E a gente tem muito cuidado. É possível a gente viver com o mínimo? Com toda certeza. Mas onde é que está o nosso coração? Qual é a nossa motivação? Assim como o consumismo, ele reflete algo interno, muitas vezes um pecado de vaidade, às vezes um pecado em relação ao seu ego. Às vezes, quem está seguindo também no lado minimalista também está refletindo algo interno. Então, nós devemos sempre, meus irmãos, consultar o Senhor aquilo que a gente faz, conhecer a Sua palavra e trabalhar conforme a Sua palavra. Nós devemos construir a nossa vida conforme a palavra de Deus. E aí, Gálatas 5:22, que é bem conhecido, que fala sobre o fruto do Espírito, lá nós temos o quê? O domínio próprio. Nós temos o livro de Provérbios falando sobre sabedoria. Tiago também fala que Deus dá sabedoria àquele que pede. E nós precisamos pedir para saber como devemos construir a nossa vida de forma que a gente venha pautada da vontade do Senhor para nós, e não a ideia de fora. Às vezes é muito bonito, às vezes é muito bonito você lá, o guarda-roupa cápsula, né? Quem gosta um pouco de moda, assim, mulher, já deve ter ouvido falar, tá bem alta. É ter um pino no guarda-roupa, uma peça que se usa várias vezes, tudo bem, mas qual a minha motivação em fazer isso? É porque eu estou seguindo o quê? Internamente, eu faço isso por quê? Isso vai glorificar a Deus? Ou eu estou fazendo isso porque está na moda, estão dizendo que é para fazer, e eu estou apenas seguindo cegamente o que alguém está me dizendo? Eu, Eu eu, tenho eu, refletido. eu, eu conheço gente, professora Milka, que não usa comida de congresso porque acha feia. Ou seja, aí você gera um problema só por causa disso, sabe? A coisa, Nós né? temos cuidado. Meus irmãos, essa lição ela é muito importante porque ela é para nos fazer refletir. Refletir sobre o estilo de vida, refletir sobre as influências que nós estamos deixando trazer para a nossa vida, certo? Nós não estamos aqui de nenhuma forma dizendo que viver com o mínimo ele é pecado, mas nós estamos querendo dizer que qual é a influência que nós estamos trazendo para nós viver com esse mínimo. É porque é a vontade de Deus para a nossa vida, ou é porque eu estou vendo lá fora que deve ser assim, eu estou permitindo que isso entre no meu coração. E aí eu retomo a questão das redes sociais. As redes sociais, devido à cor,
linguagem que é falada cada vez mais clara, os influencers estão, muitas vezes, quando estão ali nos Reels ou em qualquer outra estratégia que esteja usando, eles falam de uma forma que a gente acha que está realmente numa conversa com alguém que a gente conhece. Isso é uma estratégia de comunicação. E a gente vai absorvendo, e quando menos esperamos, estamos agindo conforme a influência dessas pessoas e não conforme a vontade de Deus. Mas é um influencer cristão. Bem, mas é uma pessoa. O que é que a palavra de Deus diz para mim? Pessoas são passíveis de erro. Eu e Reinaldo aqui estamos gravando, mas a gente pode errar aqui na nossa fala, né? E aí você também vai Eu acho que eu observar esse errei algum momento podcast. aí. Você vai observar esse podcast, você vai escutar, você vai estudar. Se tiver algo errado, você vai desconsiderar isso e você vai seguir de acordo com a verdade. A gente precisa, meus irmãos, trazer filtro para a nossa vida. E o filtro está de Deus, e a gente tem que sair, isso ao nosso jovem, nosso adolescente, o quanto antes, que ele tem que pegar a sua Bíblia, a palavra do Senhor, que para ficar o caminho dele tem que observar isto aqui. E começa a analisar por essa ótica. Porque não importa o que A, B, C, D, C e por aí vai, vai todinho, vai dizer. A influência que vão trazer. O que é que a palavra de Deus diz para a minha vida? E como é que eu estou internamente? Como é que eu estou por dentro? Por que eu faço isso? Qual é a motivação? Vai glorificar Deus? É para Deus? Ou eu quero mostrar? Ou porque eu estou com o ego querendo mostrar que eu tenho, ou querendo mostrar que eu sou. Porque existe uma diferença entre mostrar quem sou e realmente ser. Você pode fingir que é alguém, fingir que é uma pessoa, você pode viver uma aparência para as pessoas de fora e mostrar um personagem, mas quem você é por dentro? Né? Então, muito mais do que a parte do consumismo e minimalismo propriamente dito do material, de ter e não ter, mas a gente tem que observar quem somos, como é que estamos por dentro e fazer a reflexão com o seu aluno. Talvez a sua aula não vá ser aquela da mais animada se fazer aquela reflexão. Termine seus alunos tudo com os olhinhos assim abertos, tudo a boquinha bem fechada, pensando, mas é importante. A gente precisa refletir sobre quem somos, quem Deus nos fez para ser e o que é que a palavra dele tem para a nossa vida. A gente precisa, ainda mais com tudo que está acontecendo neste mundo. Amém, glória a Deus. Para terminar a minha participação, eu queria deixar para os irmãos Lucas 12, que vai contar a história do rico insensato. No versículo 15 ele fala assim: E disse-lhes, né? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E ele vai contar a história do rico insensato que juntou, acumulou riquezas, né? Durante toda a vida dele. E no final, no Lucas 12, 20 e 21, vai dizer assim: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Interessante que ele não pede aqui o seu carro, não pede o seu celular, não pede a sua louca, essa noite lhe pedirão seu guarda-roupa. Não, não é isso que ele está dizendo. Lhe pedirão a sua alma. E o que nós temos preparados para quem será? Não é? Então, que nós possamos entender isso no nosso coração. Passo a palavra para a irmã Milka, para ela fazer também o que ela achar que, né, para encerrar, para orar, o que você quiser. Eita! Bem, meus irmãos, essa foi a nossa lição. É uma lição mais reflexiva, mais extremamente atual. Eu acho que, na verdade, todas as revistas da CPAD, né, para a EBD, elas trazem pontos bem atuais para a nossa vida. Nós precisamos refletir sobre isso, refletir sobre nossas motivações, sobre quem somos, e existe muita ideologia. Tanto que a tema da revista como um todo é falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Que Deus abençoe, né, a sua vida, abençoe a sua aula, que Ele lhe dê estratégia de como abordar esses temas com os seus alunos, e que seja uma aula que dê frutos. Ore por seus alunos, ore pela sua vida, pela família deles, e peça ao Senhor estratégia. Talvez você não saiba, mas como é que eu vou trabalhar isso de uma forma empolgante? Eu não tenho como fazer a dinâmica que a irmã Milka sugeriu, eu não estou conseguindo fazer a dinâmica lá do momento pedagógico, mas Deus, Ele dá estratégias. Então, confie no Senhor, ore ao Senhor, e Ele conhece o coração do seu aluno, Ele sabe como o seu aluno aprende, e Ele é suficiente para lhe dar
a estratégia necessária, tá? Então, essa é a minha palavra. É bom estar retornando para vocês depois de um tempinho sem conseguir gravar. E Deus os abençoe. Amém. A paz do Senhor e uma boa aula.